Bom, galerinha, vamos continuar nossos estudos aqui sobre React Native. E agora vamos usar o recurso conhecido como hooks. Em todos os nossos códigos, né, anteriormente desenvolvidos, nós usamos aqui a estrutura de classes para poder montar, né, a chamada dos nossos documentos aqui no React Native, onde sempre estávamos usando a criação da classe, né, da classe do app, e na verdade lá criando, né, uma ligação, estendendo ela da classe component, tornando ela filha da classe component de acordo com a orientação a objetos. Particularmente é uma forma de desenvolvimento que eu gosto, porque já venho de outras linguagens, trabalhei muito com C#, com Java, e o trabalho com orientação a objetos daquela forma mais clássica é uma forma que me agrada muito de escrever código, por mais que ele fique um pouco mais verboso, né? Mas nós vamos aprender também a utilizar os hooks. E com os hooks nós conseguimos utilizar os recursos de states e inclusive fazer as chamadas do ciclo de vida do app, da montagem do app e tudo mais, sem precisar usar aquela estrutura de classe, sem precisar herdar de component. Tá? Então, no caso, os hooks eles facilitam um pouco, digamos, a escrita desse código, fica um código um pouco mais conciso e conseguimos aí também desenvolver baseado em funções, não usando diretamente as classes, mas trabalhando em funções. Né? Então, vou dar um exemplo aqui de como isso funciona e depois dos projetos de vocês, dependendo da demanda, da necessidade do que vocês querem e como vocês querem estruturar o projeto de vocês, vocês podem escolher a melhor forma. Hoje em dia está se usando bastante os hooks, né, e o uso baseado em funções no React Native. Então, vamos lá. Basicamente, eu vou colocar depois aqui a documentação dos hooks para vocês. Né? Aqui a documentação explica sobre todos os hooks. Aqui eu vou usar algumas APIs do hook de forma bem simples. E depois ali vamos criando algumas outras formas e atividades em cima disso também. Tá? Eu já criei um projeto aqui baseado no projeto usando o Expo CLI, né, como vemos trabalhando. Eu vou tirar aqui a status bar, que eu não quero que ela fique aqui. Vou tirar esse status bar aqui de baixo também. Vou trabalhar aqui de forma bem simples. Vou tornar aqui uma container. Vou deixar só a minha container aqui. Vou criar um layoutzinho bem básico aqui para que a gente possa trabalhar, né? Então, vou deixar a container aqui. Aqui em cima eu vou começar a estruturar do jeito que eu quero. Bom, eu vou ter uma view, que eu vou usar essa view aqui. Essa view vai ter esse texto. O texto eu vou mudar. Né? O texto que eu vou colocar aqui, deixa eu pensar. Na verdade, eu acho que eu vou usar até algumas outras coisinhas a mais aqui. Além da view, eu vou colocar aqui um text input. E vou querer criar um botão, vou usar o Touchable Opacity, né? Para poder criar um botão Touchable Opacity, né? Para poder criar um botão um pouquinho mais bonitinho, né? Aquele botão, que é o button que nós usamos normalmente, a edição dele não é tão bacana. Então vamos usar o Touchable Opacity, porque aí conseguimos criar um botão. E eu já mostro para vocês uma ediçãozinha bem simples do botão, né? Mas a ideia é que a gente já trabalha aqui. Bom, aqui eu não vou estar puxando de classe, como a ideia é a gente está trabalhando aqui com os hooks, então não vamos fazer aquela jogadinha de trazer o component e fazer a herança aqui em cima e exportar a classe. Tá? Então já vai ser trabalhado direto por aqui. Aqui eu vou colocar, para a gente poder trabalhar, vou colocar um text input aqui. Vou fechar ele aqui dentro mesmo. Nesse text input, eu vou colocar aqui um placeholder por enquanto. O placeholder aqui eu vou pedir para a pessoa digitar, por exemplo, sei lá, digite seu nome. Vamos dar uma olhadinha, ó. Vamos ver como é que se ele já vai ficando aqui, ó. Já tem aqui o input, ó, digite seu nome. Vamos deixar ele aí por enquanto. Depois a gente vai dando algumas alterações nele.
Aqui embaixo eu vou colocar um Touchable Paste. Touchable Paste, né? Na verdade, eu devia ter aberto aqui. E aqui eu vou fechá-lo, né? Ó, e ele vai criar o segundo aqui. Dentro do Touchable Paste, o Touchable Paste ele não cria nada, não sei, depois que eu criei lá o CSS para ele, né? O estilo dele. E para que ele tenha o texto, eu tenho que colocar um text aqui dentro dele, que aí eu vou colocar assim... vou criar um input, quando eu clicar aqui, ele me mostra o nome aqui embaixo, né? Então, vamos colocar assim, ó, enviar. Para poder ficar bonitinho. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, tem aqui, ó, o botãozinho, tá? O espacinho. E aqui que vai ser o meu texto, né? Onde eu vou colocar aqui o texto que vai ser digitado, tá? Então, aqui eu vou colocar, tipo assim, ó, texto. Tá? Por enquanto, vou deixar assim. Bom, aqui eu vou estar colocando o CSS para esses carinhas aqui, para a gente poder editar eles da melhor forma possível. Então, eu já coloquei ali o styles dele, então vou colocar aqui o style. E aqui dentro desse style, vou chamar aqui styles. .btn, né? Não, aqui não é btn, aqui é input. Ponto input. Vou fazer a mesma coisa para cá. Tá? E aqui eu vou colocar btn, que é do botão. E aqui eu vou colocar btn text, para lembrar que é o texto dele, né? E aqui eu vou colocar para ele também vou chamar aqui de texto. Beleza. E aqui eu vou fazer a edição disso tudo, né? Então aqui no meu text input, vou chamar ele aqui de input. Né? E vou dar aqui algumas características de CSS para ele, né? Então aqui no input eu vou colocar, por exemplo, um font size do meu input. Digamos que eu vou dar um font size de 30. E aí eu vou vendo, ó, ficou grandão, legal. Eu posso atribuir para ele também uma margem, vou dar uma distância dele lá, vou dar uma margem top. Sei lá, de 30 também, vamos ver se fica legal. Ó, já não fica mais grudadão lá. E eu vou colocar também um border width, né? Então vou colocar uma borda de 2 aqui nele para ver. Tá? Aqui tá legal. E vou dar um margin. Apesar que não, o margin dele tá legal aqui. O margin eu não vou deixar top, eu vou deixar o margin de 30. Para que seja todas as distâncias. Isso, ele já fica aqui bonitinho. O texto aqui tá meio estranho. Eu posso deixar o font size de 25. Para ele ficar em um tamanho legal. Tá? Ele já fica aqui. Talvez eu possa até dar... Deixa eu ver se ele fica aqui. Se ele dá um padding left. Deixa eu ver. De 10. Pronto. Aí ele já não fica grudado, né? Ó, quando ele vai começar a escrever. Não muito grudadinho ali. Então, beleza. Então, aqui eu já fiz a configuraçãozinha do meu input. Eu vou ter que fazer uma configuraçãozinha também do botão. Então, para o botão aqui, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar ele aqui como btn. E as características do botão aqui, eu vou colocar um background color. Tá? E vou atribuir para ele aqui, sei lá... colocar um 2222. Fica bem escurão, não? Mais ou menos aqui. Para ele também, eu vou dar um margin de 30 também. Aqui eu não posso esquecer de colocar o vírgula. A ideia é que ele fique mais ou menos do mesmo tamanho que o input, né? Talvez
Isso aqui tá bom. E vou colocar aqui para ele também. Acho que por enquanto... Vou colocar um... Não, por enquanto acho que tá legal. Vamos mexer também no texto, né? Porque ele não ficou maiorzinho, porque eu não mexi no texto ainda, o texto que tá lá dentro dele. Então vai ter o btn text. Nele eu vou dar um font size aqui, por exemplo, de 20, vai. E vou dar o color de uma cor branca. Ó, já vai melhorar um pouquinho, né? Aqui no BTN eu vou colocar o Align Items para colocar tudo no meio, para o center. Talvez aqui o font size eu jogue um 30 para ver se fica melhor. Boa. Cria um botãozinho aqui, espacinho, botãozinho. Beleza. Então aqui talvez as margens eu vou colocar assim, ó. Mas assim tá bom mesmo. Não vou deixar esse espação, não tem problema. E vou colocar o texto. Eu não vou me apegar tanto aqui também a detalhes de imagem, porque não são o foco da aula em si, né? Então, o texto, eu vou colocar só um font size. Eu vou colocar um font size aqui de 20 também, ó. Acho que 20 tá legal. Um 20 um pouquinho maior, né? 30. Beleza. E vou dar um margin também para ele aqui de 30. Deixa eu ver se o margin em todas as direções fica bom para ele. Fica bom também. Então, beleza. Fica assim, ó. Vou digitar aqui. Quando eu clicar no enviar, tem que aparecer aqui, né? Esse que é o nosso objetivo. E para que isso exista, para que exista essa troca de informações, nós já conhecemos a ferramenta que já foi usada em outras situações aqui também, que é a do state, né? Então, aqui, vou até deixar ele um pouquinho mais para cá. Tá? Deixar aqui para a gente poder ir acompanhando aqui, né? É que eu vou minimizar. Vou deixar ele aqui ó, em cima. Não. Então aqui é a ferramenta do state, que nós já utilizamos aqui em algumas situações. Então, lá no meu React, que está aqui em cima, eu vou importar o state. Não? Então vou colocar assim, use state. Estou trazendo aqui o uso do state para o meu projeto, né? E agora, como eu vou trabalhar com ele aqui sem o método construtor, e criando as states lá dentro, né? Eu vou colocar aqui, vou criar uma constante que eu vou chamar aqui de... Bom, vou colocar o state, que vai ser o nome. E o método que vai fazer a alteração do state, que é o setNome. Beleza? E aqui eu chamo o useState. Beleza? Se aqui eu quisesse passar um nome por padrão, já um valor por padrão, para esse state nome eu poderia, tipo aqui eu poderia colocar, sei lá, João. Esse state ele vai começar com o valor João, state nome. Quando eu usar o set nome, ele vai alterar esse valor aqui para mim, tá? Se eu quisesse já demonstrar isso, né, lá, qual é esse valor, se eu quisesse já demonstrar esse valor aqui no meu app, se eu já quisesse colocar ele aqui dentro, né? Então, o que eu posso estar trabalhando aqui, ó? Eu posso colocar aqui no value do meu input. Eu vou estar trabalhando aqui com o meu value. E aqui eu posso passar o nome. Vão reparar que ele já vai vir preenchido aqui com o nome João, que eu acabei de colocar aqui, tá? Agora, se eu quiser garantir que seja feito aí a troca, né? Quando for usado aqui dentro da minha text input, que eu queira, no momento da alteração dela, tá passando isso lá para o
para o meu botão. Então eu posso estar criando aqui a chamada para o método, né? Então eu posso colocar aqui dentro do meu onChange e tá falando aqui, ó, aqui no meu onChange, opa. Chamar uma funçãozinha aqui. Eu vou montar uma estrutura aqui de função, vou receber aqui o texto e vou dizer que o set, né, o set nome pode ser chamado aqui, e aqui eu vou mudar o nome dele. Vou falar aqui basicamente que o set nome recebe texto. Tá? E aqui eu posso colocar basicamente aqui no lugar do nome do texto, eu posso colocar o nome. Ó, tá João. Vou esperar ele aqui atualizar, ele acabou me retornando um erro. Ah, tá. Vou acabar fazendo de outro jeito aqui, ó. Acabei fazendo assim, vou fazer de uma outra forma. Até porque foi por isso que eu criei o botão, né? Senão não teria motivo aqui de estar criando o nosso botão. Então, vou criar aqui dentro do botão o onPress dele também. O onPress. Acabei colocando ali na alteração, mas também posso trabalhar aqui. Tá? Criar aqui uma funçãozinha chamada alterar nome. Tá? E basicamente criar a função aqui. Não, é alterar, na verdade, que é a function, né? Function. Alterar nome. E aí nessa função, né, eu vou chamar o set nome, tá? E vou colocar dentro dela aqui o valor que estiver dentro dessa input. Só que eu preciso pegar o valor dessa input, tá, para poder passar para cá. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Vou fazer uma outra constantezinha. Lembrando que eu vou colocar ela aqui, ó, vou fazer mais uma constantezinha, lembrando nada aqui, eu vou colocar aqui a constante. Vou chamar essa constante aqui de input. E ela vai puxar uma state também, eu vou puxar de uma state para outra. Então, set input. E eu vou colocar, por exemplo, isso aqui como uma state vaziazinha, aqui não vai ter nada, né? Então agora, ao invés de fazer isso aqui, eu vou primeiramente tá preenchendo essa input aqui. Então aqui agora sim eu vou ter o onChange, né? E esse onChange aqui, o meu texto que eu vou chamar, ele vai preencher, mas ele não vai preencher o set text, o set nome que eu tenho lá. Ele vai preencher o set input. E aí o set input ele vai passar o texto para mim. Beleza? Então isso que ele vai acabar executando aqui para mim. Ok. Deixa eu só ver aqui. O onChange. Acabei de passar aqui. Ele vai passar o texto. Beleza. Tá? E o botão aqui no onPress, que ele está chamando aqui, que é o alterar nome, que eu ainda não entendi. Tá, nome, ele está dizendo aqui que deu um erro aqui no nome. Alterar
Ah, tá. Aqui tá totalmente errado. Alterar. Alterar. Bom, e aqui no alterar nome, eu basicamente vou falar aqui que o set nome, tá, vai receber o que eu tenho na minha input. Então, eu vou colocar aqui que é a minha input. Como ela já está aqui, não tem o this, porque não estou usando como classe, né? E aqui, por exemplo, eu posso usar, inclusive, o set input da minha state também, para poder limpar quando a pessoa digitar esse valor. Então, eu acabei dando uma voltinha aqui para a gente poder fazer, mas agora eu acho que vai dar certo ou não. Deixa eu ver aqui. Tá. Esse valor aqui não pode ser mais input, como eu mudei a minha linha de raciocínio. O text, como eu mudei a linha de raciocínio, tem que ser input. Então agora, se eu der vou dar um RR aqui para rodar ele. Aqui eu dei o RR e não funcionou, vou dar um Ctrl M. Que ele vai abrir as opções. Para que eu possa dar um reload. Ele não abriu aqui, deveria ter aberto aqui as opções. Ctrl M. Não sei porque ele não abriu, vou forçar o reload aqui. Beleza, o input está vindo vazio. Vou colocar aqui, ó, João. Não, vou colocar Jucimar agora. Vou clicar aqui. Ele deu um erro aqui. E ele não abriu. Vamos ver qual foi o erro que ele atribuiu aqui. Dá uma olhada aqui nos erros. Vou rodar ele novamente aqui para ver o que foi que ele apontou aqui como erro. Ele deu um primeiro erro na hora que foi preenchido o valor aqui. Ó, invalid prop value. Vamos dar uma olhada aqui nesse erro. Text input. Ele deu um erro aqui. Na nossa chamada aqui do value, na hora de atribuir o value. Vamos dar uma olhada aqui. Ele puxa o valor certinho, ele está puxando aqui o valor certo, puxa o texto, style, dentro do value aqui eu estou puxando o input, que é da minha constante aqui. Tem a set input, ela tem o set state, está puxando legalzinho. Seria aqui onde eu estou puxando aqui, atribuindo o valor para ela. No meu on-chain... tá. Então, eu esqueci de um detalhe importante aqui, ó. É o on-chain text. Então, ali eu coloquei o on-chain normal. Então, vamos ver se isso aqui... Que ele tá dando um reload, basicamente. Vou rodar ele mais uma vez aqui. Ver se esse erro se corrigiu. Vou carregar novamente. Vamos dar uma olhada. Isso aqui não tem mais problema. E agora já funciona. Ele já consegue fazer essa alteração das states de forma bem simples, bem simplificada.
Então, galera, basicamente, aqui a gente já está utilizando de states sem aí o uso da implementação de classes, tá? Eu vou parar esse vídeo aqui, eu ia usar mais recursos e tal. Vou até abordar, vou aproveitar o ensejo aqui. Vou colocar a lista aqui da documentação. Aqui a documentação que está falando muito bem sobre hooks é do React.js, ou seja, da versão a versão que não é o React Native, né? Não é o que é focado em apps, mas do React, que na verdade ele é a base do que depois é implementado com recursos para mobile no React Native. Então, o uso dos hooks é a mesma coisa. Aqui ele explica detalhadamente, essa documentação está em português, então vai facilitar pra caramba para vocês entenderem o que são os hooks. Aqui, inclusive, ele vai mostrar aqui usando o state hook, que é isso que nós estamos usando hoje, né? Então, basicamente, aqui nós estamos usando os states através do hook. Tem o effect hook, que depois vou continuar esse exemplo aqui implementando o effect hook, para que vocês também já tenham uma noção de como isso funciona. E depois tem todos os outros hooks aqui, né, ó, que vocês podem trabalhar. Então aqui, ó, tem os hooks básicos, que é o use state, o use effect, o use context. E depois vai ter o reducer, o callback, o memo, o ref, o imperative handle, né, o layout effect, o debug value. Então tem outros hooks aqui que vocês podem usar. E além de ter também a capacidade de vocês criarem seus próprios hooks. Então, essa aqui é uma ideia do que vocês podem utilizar com ele. E depois eu vou aprimorar um pouquinho mais, vou falar do effect hook no próximo vídeo. E depois nós vamos continuando aí com mais exemplos. Até mais, pessoal!